Ó, coqueira bonita, vambora comigo. Eu vou morar lá no Palmeira. Ó, coqueira bonita, vambora comigo. Eu vou morar lá no Palmeira. Não vai queimar coqueira, não vai cutucar coqueira. Deixa só cair coqueira, coco marajá. Não vai queimar coqueira, não vai cutucar coqueira. Deixa só cair coqueira, coco marajá. Coqueira bonita, vambora comigo. Vou morar lá no Palmeira. Ô, coqueira bonita, vambora comigo. Hoje o dia tá tão lindo. Não vai queimar coqueira, não vai cutucar coqueira. Deixa só cair coqueira, coco marajá. Não vai queimar coqueira, não vai cutucar coqueira. Deixa só cair coqueira, coco marajá. E Dona Irene Silvês, conta pra gente como que vocês se conheceram? Quando eu comecei a namorar foi assim, fazendo o sinal dos olhos e depois jogar uma pedrinha, né? E se a menina aceitasse a pedrinha, ela queria namorar e estava firme. Se eu fizesse assim com o dedo, ela fizesse também, aí começava o namoro. Ela sempre virava assim, digo, não quer nada. Não vou conseguir essa menina não, né? Ela foi crescendo, depois o negócio deu certo, o negócio pegou, os sinaizinhos que a gente fazia pegou, começou a namorar. Pra mim foi bom, graças a Deus. Até hoje nós estamos morando juntos. Aí eu amo ele também me ama. Aí estamos passando a vida nós dois, até quando Deus quiser. Engraçado que a história do começo do povoado também é uma história de amor, né? A origem do nome desta comunidade, né, Cajueiro, se deu quando os meus avós Manuel Torres e Dominga dos Remédios Torres casaram, decidiram morar distante dos seus pais, né? Porque a Dominga dos Remédios morava num lugar chamado Parazi e o Manuel Torres morava num lugar chamado Buenos Aires. Aí eles começaram o namoro, né, o namorico, começaram a namorar e se casaram e tiveram os filhos. E o pessoal que vieram deixaram abandonaram lá o povoado de Parazinho e o povoado do Buenos Aires e formaram a comunidade de Cajueiro, porque nesse tempo não chamava comunidade e nem agrovila como é aqui, a gente chamava sítio. E ali, para não gerar problemas, desentendimentos, eles plantaram um pé de caju para que servisse ali de limite dessas duas terras. E então deu-se o nome de Cajueiro. Então, eu não cheguei a conhecer os meus avós, né? Quando eu nasci, eles já tinham falecido, não tive essa oportunidade de conhecê-los. Meu avô, minha avó, todos de origem mesmo negra, certo? Eram considerados quilombolas, né? Eles construíram esse território, né? Onde deixaram as tradições que hoje nós cultivamos, os valores, os ensinamentos, os costumes que hoje herdamos. Essa é a luta que temos, né? A luta exatamente pela resistência e pela permanência, na verdade, né? De tudo que os nossos ancestrais deixaram, nossos avós. Continuamos aí falando de monodromia obtidas. Eu vivencio o Cajueiro Velho porque eles nos contam. Com o auxílio. Meu avô, José Silva, Com o auxílio. ele era um homem muito bem conhecido. Então, nessa época, a comunicação era através dos bilhetes. Da cor branca. Para quando a pessoa viesse trabalhar com ele na roça, fazer um serviço. Aí ele ia, minha filha, vem aqui, senta aqui. Ele já sonhava coisas que lá naquele Cajueiro Velho que ele trouxe para cá. Ele falava assim, bom dia, aqui quem está falando é José Silva, Zé Guri do Cajueiro. Olha, eu vou botar a mandioca na água na quinta-feira, então vem aqui para que nós venhamos botar essa mandioca na água. Mas chega cedo, daí ele ainda botava, tá ouvindo?
Aqui tem pouca gente ainda, porque os homens ainda estão para a roça. Mas depois vocês vão ver que vai chegar mais gente para trabalhar. E aqui a gente trabalha tudo assim, tudo em grupo. É no roçamento, é no plantamento, é no manejo de capinar roça. Tudo é em grupo. Sempre foi assim, em grupo. Ah, é muito bom mesmo, porque a pessoa não trabalha só, é um ajudando o outro. Eles já trouxeram isso de lá. É tanto que você vê um espaço desse aqui. Esse espaço, ele fortalece essa coletividade, sabe? A gente vê que quando eles vieram, eles sempre aqui tinha uma casa que tinha um espaço do lado. Mantém essa coletividade na hora de fazer a farinha, de se reunir para você ver que essa coletividade vem até do fazer o cofo, para levar para a roça para arrancar a mandioca. Eles se reúnem ali. É, porque de lá eu me lembro muito pouco, porque eu vim criança de lá, né? Mas eu me lembro muito bem que o meu pai colocava a mandioca na água e era no poço, né? E eu era menina, a gente ia tirar ela no poço. E colocava no tapiti, espremia, isso eu me lembro. E mexia no forno. Lá era só um forno grande. Lá não tinha 2 fornos, 3 fornos como era aqui. Essa memória chega a partir até algumas perguntas que a gente faz. E eu gosto de brincar com a minha mãe assim, mãe, como é que vocês viviam no Cajueiro Velho sem energia? Aí ela fala, minha filha, a gente era muito feliz, a gente brincava de noite, a gente esperava a lua sair pra gente brincar. A gente enchia água no rio, a gente ia lavar roupa no rio. E a gente fazia tudo ali naquele nosso ambiente que ali pra nós ela falava assim, era o melhor lugar. Eu falo que a gente aqui tem uma biblioteca ambulante que eu falo de memórias. Eu dizia assim, será que se o CLA não tivesse instalado lá, né? Porque agora lá é uma área do CLA. E eu acho que eu tenho muita vontade, eu tinha muita vontade de ir lá, de ver. Não ia ter mais nada do que tinha, mas pelo menos estar ali, de saber que ali era o nosso lugar, que ali que nós estávamos. Então, eu vivencio essa história contada. Não chora, e não chora, que eu já chorei. Não chora, não chora, não chora, que eu já chorei. Quando era pequeninha, minha voz arretinha, eu cantava em Cajueiro, em Alcântara Silvia. 86 começou a desapropriação. Aliás, em 80, né, começou o processo de desapropriação pelo CLA, pelo assentamento de Alcântara, do assentamento de Alcântara, que sabe quem é, né? Me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou como uma cigarra, quando não canta subir. E aí a gente ficou preocupado, né, com essa mudança. Para onde é que a gente iria? Minha mãe fala que minha bisavó passou até mal quando deslocaram eles de lá. Ela teve... Se fosse hoje, acho que ela teve uma ansiedade, sabe, do novo, de como seria aqui. Mas antes de ir para cá, a gente decidiu escolher a área que a gente queria, que a gente achava que era melhor para a nossa comunidade, que é essa área aqui que nós estamos. E lá no nosso povoado, tinha um rapaz que morou aqui, nessa área. Ele pediu muito que a gente entrasse em contato e pedisse essa área aqui para o coronel. Que a área era propícia para ele trabalhar nas atividades agrícolas que a gente continua trabalhando. Um belo dia, ele agarrou as comunidades, as 7 comunidades. Nesse dia que ele foi saber cada comunidade para o lugar que ia. E quando ele chegou aqui, ele disse aqui, a comunidade de Cajueiro. A gente bateu palma porque a gente já conhecia a área, né? E a área era preservada aqui. Tinha o João Sá, que era o responsável daqui. Ele conservava, não deixava ninguém desmatar, ninguém bagunçar. Como podemos ver, a gente tem 5 ruas. A Rua da Maniva, a Rua Direita, a Rua de Baixo,
Rua Principal e Rua Santo Antônio. As casas que estão pintadas de laranja são as casas de alvenaria. E aqui para baixo a gente tem mais um sítio, o sítio Rodrigues. É a única comunidade que foi remanejada que não tem outros povoados juntos. E que eu passei 3 anos em São Luís, estudei na Escola Benedito Leite, lá em São Luís. E de lá eu vim para cá em 70 e fui convidado para ficar trabalhando pela educação. Não queria aceitar o convite logo no início, né? Mas depois eu vi que era de bem para mim, para a minha comunidade, que eu precisava ajudar a minha comunidade. Porque meu problema era sair, me formar para voltar para trabalhar na minha comunidade, com isso aconteceu, né? A educação também lá estava precária, sabe? É, porque eu já nasci aqui nesse Cajueiro, entendeu? Já nasci aqui, mas em conversas com os professores, nossos avós, meus pais, eles sempre falaram que a escola era um sonho que eles tinham. Só que a escola no Cajueiro Velho, ela não se deu entre 4 paredes. Vamos falar sobre a isocromia, uma outra forma. Era num barracão da casa do lado, que eles chamam os barracões, né, que faziam. Era debaixo das árvores, mas sempre eles estavam ali praticando esse ensinar, o viver, o conviver, né? E eles sempre estavam ali. Não tinha outro professor para me auxiliar, o mesmo, que era o guerreiro lá, com toda a disciplina, só inglês não, mas geografia, história, matemática, ciência, arte, educação física, eu dobrava mesmo lá, né? E cheguei aqui em 86, aí eu tive um companheiro também que foi lá fora, estudou, se formou, começou a trabalhar comigo, que é o próprio também, o professor, o diretor, que é Ramon dos Remédios, também que é meus alunos. Então, quando nós fomos remanejados para a implantação do centro de lançamento de Alcântara, eu vim para cá com 17 anos, né? E aí com certos conhecimentos, né? Porque já tinha me destacado para a cidade, né? Para concluir os meus estudos, que na verdade ainda não tinha concluído. E ao sermos relocados, né? A comunidade já me tinha assim como liderança. E aí, posteriormente, eu assumi a sala de aula. Um dos grandes objetivos foi para cuidar da educação do nosso município, ou melhor, mais precisamente daqui desta comunidade. Teve a mesma ideia minha, vim trabalhar na própria comunidade e ficamos nós dois trabalhando na escola. E nesse tempo, quando ele começou, eu que era o diretor da escola. Depois eu passei para ele, porque ele se formou. Daí eu digo, agora você vai substituir, nós dois vamos ficar aqui nessa luta, não estou sozinho agora. Ele ficou, graças a Deus, e está até hoje, o companheiro, indo e voltando, é inteligente que ele é, sábio que ele é. A escola hoje, dentro da comunidade de Cajueiro, é a realização de um sonho de um Cajueiro velho. Dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós, que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu e me dá, de eu poder fazer parte de tudo isso. É caminho longe, quem dá apanhou, é caminho longe. Esse processo de educação na minha vida aconteceu muito cedo, porque eu adentrei a escola muito cedo. A minha vontade, o meu desejo era estar no ambiente da escola. Quando eu terminei o ensino médio, né, eu fui para São Luís, fui morar com a minha tia. Aí eu fui, mas no início foi bem difícil mesmo. A gente ouvia muitas coisas, de dizer assim, filho de pobre não se forma. Eu ouvi muito isso, viu? Filho de pobre não se forma, filho de lá de roça tem que trabalhar na roça. Não desvalorizo isso, porque esse trabalho que nos faz querer ir além, de ver meus pais lavrando a terra, meu avô lavrando a terra, meus 2 avós, todo mundo. Passou 4 anos e quando eu cheguei, colei grau, eu arrumei minha bolsa. Era algo que eu dizia assim, eu não quero me formar e ficar aqui, eu quero voltar. Eu quero chegar na minha comunidade professora e trabalhar ali. Mas quando eu cheguei com uma bagagem, mas cheia de sonhos. E também já sendo parceira de trabalho do professor Remédios e do professor Luiz. Em 2016, fui coordenadora pedagógica, também em parceria com meus professores. Então, é algo assim que tu fala, meu Deus,
Eu adentrei nessa escola, uma menina, uma criança, e hoje eu sou professora daqui. E hoje estou como professora da Escola Municipal Barão de Grajaú, na minha comunidade. Sempre dia de semana eles estão estudando. Aí não tem como eles estarem assim no movimento. Muito pouco. Tá entendendo? Sempre mais são os mais velhos. Os jovens praticamente pararam, né? É um problema porque, como a gente fala, daqui a uns anos a gente não vai ter essas atividades aqui. Eu creio que seja um anseio, né, dos mais velhos de não ter essa participação ativa dos jovens nessa questão da lavoura, de fazer a farinha. É como a gente coloca, talvez esses olhares, essas oportunidades que são hoje, não há alguns anos atrás, porque os nossos pais, eles seguiam a questão dos nossos avós. Ir para a roça, plantar maniva, fazer a caeira. Então, é como se não tivesse outras janelas. É como se aquela porta estivesse ali, eles tinham que seguir. Só que o que acontece hoje é que você tem outras janelas. Você tem inúmeras oportunidades. Seja que vai se manter, não como uma profissão para os jovens viver de fazer a farinha, de estar na roça. Mas creio que isso vai se manter. Mas não como uma profissão para os jovens. Porque hoje, se você conversar com alguns jovens dessa geração, eu quero ser designer. Você entendeu? Então você não tinha como, alguns anos atrás, 40, 30, um jovem dizer que ele queria ser um designer de games. Não vai moçada! Mas brinca ou não brinca? Queimar o corpo, sem se balançar. Ela não é desvalorizando o fazer a farinha, caíra, não. Mas ele não quer, assim, tornar isso como a única opção de vida. Por exemplo, as culturas são trabalhadas na escola, né? Por exemplo, as manifestações culturais, as danças existentes na comunidade, né? As festas religiosas também, como são trabalhadas, né? Então, nós envolvemos toda a comunidade nesse contexto. E a nossa preocupação é inserir a juventude, essas crianças. Porque daqui uns 200 anos eu vou... eu vou desistir, né? Daqui... E ele também vai. Vamos envelhecer. E o que nós vamos deixar como herdeiro dessa cultura da nossa comunidade? A tradição que nós tínhamos lá não mudou. Está aqui. A cultura que tinha lá continua aqui. O quilombo vem de muito tempo atrás, trazendo a nossa ancestralidade. Aí eu posso ver assim, que tem gente que não respeita mais. Ah, tu não é isso, tu não é aquilo. Eu tenho orgulho da minha comunidade, eu tenho orgulho de ser negra e quilombola eu tenho. Porque é uma coisa assim que vemos tratando desde muito tempo, que a gente gosta assim, a gente gosta porque é da nossa origem, é a nossa ancestralidade. Isso também temos hoje, temos professores também formados na pedagogia, educação física, temos nutricionista, tudo aqui hoje temos na comunidade, isso foi o avanço. Meu desejo, assim, minha vontade é que formasse alguém mesmo do povoado, como eu me formei, como o professor Neg se formou, para trabalhar aqui na nossa comunidade. Porque menos prejuízo temos, porque às vezes o carro quebra na estrada, o professor não vem. E aqui não depende de transporte. O professor está em casa. Pois é, isso é uma luta que eu tenho até dentro da própria comunidade, em fazer com que os nossos professores sejam local. Não querendo desmerecer dos demais que trabalham conosco e que chegam aqui
passam a vivenciar a nossa realidade, que isso é muitíssimo importante. Eles, portanto, terão essa oportunidade, mas ao chegar aqui, primeiro eu tenho que passar essa experiência, né, incentivá-los a conhecer a nossa especificidade, porque precisamos trabalhar isso nos nossos alunos, né? Então, eu estou vendo que daqui a alguns anos nós vamos ter, eu me aposentando, a professora Rita também, assim como os demais professores, vamos ter 100% dos professores, quem sabe, daqui desta comunidade. Eu falo, é mestre no que ele faz, professor Remédios, eles sempre nos incentivaram a ser, não só o fazer, mas a ser quem somos, com as suas palavras, com seus conselhos, com seus ensinamentos. Então, isso tudo foi só adicionando, já foi só enchendo tudo aquilo que já estava aqui dentro de mim. Poder ter convivido com pessoas que, quando olhavam assim, nós indo para essa escola, a gente via aquele brilho, apesar da idade, né? Mas a gente via aquele brilho, aquela satisfação que todos eles tinham em ver que aquele sonho se tornou realidade. Então, a escola tem esse nome, Barão de Grajaú, por ter um título nobiliárquico, né? Restrito à nobreza monárquica, tá? Em que Carlos Fernandes Ribeiro, né, o Barão de Grajaú, foi um influente político, né, alcantarense. Ele teve uma história marcante, mas hoje pretendemos mudar o nome desta escola, usando o nome de alguém que tenha representatividade aqui na nossa comunidade.